Paz e bem, caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje o 12º domingo do tempo comum. Jesus continua chamando e enviando os seus discípulos à missão. Envia-os e convida-os a não ter medo. O medo não pode ser um obstáculo à missão. Acreditamos que o tema central da nossa reflexão de hoje pode ser sugerido desta expressão de Jesus: não temais, que se repete por 3 vezes ao longo do texto de Mateus 10, 26, 28 e 31. Trata-se de uma expressão que aparece com alguma frequência no Antigo Testamento, dirigida a Israel ou a um profeta. O contexto é sempre o da eleição. Javé elege alguém, um povo ou uma pessoa, para o seu serviço. Ao eleito, confia-lhe uma missão profética no mundo. E porque sabe que o eleito se vai confrontar com forças adversas que se traduzirão em sofrimento e perseguição, assegura-lhe a sua presença e a sua ajuda e proteção. É precisamente neste contexto que o Evangelho deste domingo nos situa. Ao enviar os discípulos que elegeu, Jesus assegura-lhes a sua presença, a sua ajuda, a sua proteção, a fim de que os discípulos superem o medo e a angústia que resultam da perseguição. Este convite à superação do medo vai acompanhado por 3 desenvolvimentos. No primeiro desenvolvimento, versículos 26 e 27, Jesus pede aos discípulos que não deixem o medo impedir a proclamação aberta da Boa Nova. A mensagem libertadora de Jesus não pode correr o risco de ficar, por causa do medo, circunscrita a um pequeno grupo cobarde e comodamente fechado dentro de 4 paredes, sem correr riscos nem incomodar a ordem injusta sobre a qual o mundo se constrói. Mas há uma mensagem que deve ser proclamada com coragem, com convicção, com coerência, de cima dos telhados, e a fim de mudar o mundo e tornar-se boa nova libertadora para todos os homens e mulheres. No segundo desenvolvimento, versículo 28, Jesus recomenda aos discípulos que não se deixem vencer pelo medo da morte física. O que é decisivo para o discípulo não é que os perseguidores o possam eliminar fisicamente, mas o que é decisivo para os discípulos é perder a possibilidade de chegar à vida plena, à vida definitiva. Ora, o cristão sabe que a vida definitiva é um dom que Deus oferece àqueles que acolheram a sua proposta e que acreditaram por a própria vida ao serviço do reino. Os discípulos que procuram percorrer com fidelidade o caminho de Jesus não precisam, portanto, de viver angustiados pelo medo da morte. No terceiro desenvolvimento, versículo 29 a 31, Jesus convida os discípulos a descobrirem a confiança absoluta em Deus. Para ilustrar a solicitude de Deus, Mateus recorre a 2 imagens: a dos pássaros, de que Deus cuida, e a dos cabelos, que Deus conta, que revela a forma particular, única, profunda, como Deus conhece o homem com a sua especificidade, os seus problemas, as suas dificuldades. Deus é aqui apresentado como um pai, cheio de amor e de ternura, sempre preocupado em cuidar dos seus filhos, em atendê-los e em protegê-los. Ora, depois de terem descoberto este rosto de Deus, os discípulos têm alguma razão para ter medo? A certeza de ser filho de Deus é, sem dúvida, algo que alimenta a capacidade do discípulo em empenhar-se sem medo, sem prevenções, sem preconceitos, sem condições na missão. Nada, nem as dificuldades, nem as perseguições conseguem calar esse discípulo que confia na solicitude, no cuidado e no amor de Deus Pai. Bem-aja, irmãos, bom domingo.